outubro. E amanhã começa a 9ª edição do Cine Curumim, Festival de Cinema Indígena, no Cine Teatro 2 de Julho. Confira a entrevista de Jeova Moraes com a diretora do evento, Thaís Brito. A 9ª edição do Cine Curumim, Festival de Cinema Indígena, acontece em Salvador, de 17 a 20 de outubro, no Cine Teatro 2 de Julho, aqui no IRDEB. E hoje, a gente conversa com a diretora e curadora do Cine Curumim, Thaís Brito. Boa tarde, Thaís. Um prazer conversar com você sobre este evento tão importante para a cultura indígena. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui para falar do Cine Curumim. Thaís, o que é o Cine Curumim Festival de Cinema Indígena? O Cine Curumim é um festival que acontece na sua 9ª edição agora em Salvador. A gente exibe mais de 50 produções audiovisuais indígenas, entre longas, médias e curtas metragens. Convida os realizadores desses filmes para debater com o público também nessa oportunidade e promove o cinema indígena, né, e as artes e as culturas indígenas, as questões indígenas de uma forma geral, através do cinema, proporcionando o encontro intercultural com o público agora na cidade de Salvador. O que é que o público vai poder conferir nesta edição do festival, Thaís? A gente tem uma programação especial que traz a centralidade do debate de mineração em terras indígenas, dos grandes projetos que hoje atingem as terras indígenas. Então a gente vai ter um convidado que está vindo de Roraima, da terra indígena Yanomami, que é o Morzaniel Yanomami, que ele representa a mostra central do festival, que é a mostra Minérios São Lascas do Céu. Essa mostra, ela traz filmes Yanomami, traz também filmes do Bodansky, mas pretende discutir justamente a resistência dos territórios indígenas frente a projetos de mineração, a projetos de grande impacto ambiental nesses territórios. Além desses filmes e dessa mostra, que é a mostra central do festival, a gente tem uma série de debates com a presença dos curadores do Cine Curumim também, que vão ser debates muito interessantes, voltados para a questão indígenas do Nordeste, pensando que Salvador que a Bahia, né, foi a primeira terra onde aconteceu o encontro colonial, digamos assim, de civilizações e que nos trouxe ao presente. Então a gente vai rememorar essa história, né, de certa forma, pensar ancestralmente esse território da Bahia a partir desses moradores originários que são os povos indígenas. Nós estamos conversando aqui com Thaís Brito, diretora e curadora do Cine Curumim, Festival de Cinema Indígena. Thaís, qual a importância deste festival para a valorização da cultura indígena e as cosmologias de cuidado e preservação das florestas e da biodiversidade? A gente traz, né, dentro da programação do Cine Curumim, as imagens que os filmes que a gente traz evocam, elas de alguma forma nos aproximam dessa realidade dos territórios indígenas, que vão desde os territórios que hoje contêm o maior número de floresta preservada, de áreas preservadas de todo o planeta, né? Hoje ela está mais concentrada nos territórios indígenas. Mas essa é uma informação e um dado que, quando a gente fala assim, fica um pouco distante. Mas os filmes, eles nos trazem essa realidade de como são esses territórios. E de que esses territórios nem sempre é uma floresta protegida e guardada, e que os indígenas estão por lá conseguindo, né, conviver na sua cultura, na sua vida. Então, quais são as ameaças também que estão em torno desses territórios? Quando a gente vai para o território do povo Guarani, por exemplo, os filmes são muitos filmes de resistência, retomada, filmes que você vê grandes ameaças sobre os territórios indígenas. Quando a gente vai para os filmes da Amazônia, a gente vê já uma relação mais das queimadas, né? Então, assim, são diversas realidades. A gente tira o Cine Curumim de alguma forma, traz essa diversidade cosmológica, a perspectiva de você não ver só os povos indígenas como o indígena ou o índio, como erroneamente se diz, mas como os povos indígenas, né, e as suas diversas realidades. São mais de 170 povos, então como são mais de 270, me desculpe. Então, que realidades são essas? Um pouco dessa realidade é expressa nesses mais de 50 filmes que o Cine Curumim traz para o público da cidade de Salvador e de algumas aldeias também que a gente vai levar o projeto. A próxima pergunta era exatamente sobre isso, sobre essa diversidade étnica, né, que existe aqui no Brasil.
dos povos indígenas. Como é que o Cine Curumim consegue dar conta, ou pelo menos busca dar conta de tanta diversidade nessas produções? Nós temos um histórico de mais de 15 anos de atuação junto aos povos indígenas, e buscamos ir aos territórios indígenas, né? A gente não tem uma relação distante, a gente tem uma relação bem imanente. Nossa equipe também é formada, em sua maioria, na parte curatorial, por curadores indígenas, né? Então, assim, é a forma que a gente tem de alcançar o cinema indígena nessa diversidade, nesse alcance territorial que é incrível. Ao mesmo tempo, a gente percebe que ainda há uma centralidade das produtoras em si no eixo Rio-São Paulo, né? Quando a gente vai para os dados do Cine Curumim. Mas quando a gente vai para os realizadores, que é quem a gente vai trazer, a gente acaba abarcando muitas partes do país. A gente vê gente de Roraima, do Acre, de Mato Grosso do Sul, de Porto Alegre, de São Paulo, do Maranhão. Então, é uma diversidade muito grande. Na produção indígena, a gente chama isso de custos amazônicos, porque outros festivais, outras produções, né, conseguem lidar com essa realidade da produção de forma mais perto. A nossa, cada realizador é um custo de deslocamento grande. Tem pessoas que já saíram das suas terras. O festival começa na quinta, amanhã. Tem realizadores que já saíram da sua terra indígena desde segunda-feira, estão a caminho de Salvador para poder fazer essa troca intercultural. Então, é essa possibilidade que o Cine Curumim traz, né, de a gente conhecer isso que a gente, às vezes, tem como um dado abstrato. Então, quem são essas pessoas? Quem são esses protetores das florestas? Quem são esses defensores? E quem são essas pessoas que, de alguma forma, também estão ameaçadas pela lógica predadora que a gente enfrenta hoje em relação aos minérios e às riquezas que existem nas terras indígenas, né? Muitas vezes queimadas ilegais, mineração, barragens, plantação, invasão com gado, enfim, são uma série de questões que estão também ameaçando esses territórios e que quem tem maior possibilidade de falar sobre isso são os próprios indígenas, que é esse encontro que o Cine Curumim promove. Thaís, esse festival ele já acontece desde 2011, né? Como é que foram essas edições anteriores? A gente começou, inclusive, com um patrocínio do IRDEB, da TVE, em 2011, um edital que a gente resolveu fazer uma mostra de cinema indígena para as crianças das aldeias onde trabalhávamos, uma equipe, né, que trabalhou inicialmente no Ministério da Cultura e Ministério das Comunicações. É interessante notar que o Cine Curumim foi se expandindo junto com a expansão da produção audiovisual indígena. Então, a gente começou com a produção, basicamente, exibindo filmes realizados pelo Vídeo nas Aldeias, que é a principal e a mais importante produtora de audiovisual indígena no país. Então, a gente exibia, basicamente, filmes do Vídeo nas Aldeias. Hoje, na 9ª edição, talvez tenhamos 1 ou 2 filmes oriundos do Vídeo nas Aldeias, para vocês terem uma ideia, né, que em 9 edições, a gente teve uma expansão gigantesca da produção audiovisual indígena. Eu diria da produção audiovisual de uma forma geral também, que a gente tem o incentivo da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, mas eu acho que nas comunidades indígenas teve uma junção da necessidade com a oportunidade de acessar tecnologias novas, né, que permitiram, de alguma forma, que essas narrativas e imagens chegassem até nós. Thaís Brito, fique à vontade para convidar o público a participar deste festival, que tem uma importância tão grande na valorização, na divulgação, da preservação da cultura indígena aqui no país. Eu queria convidar todas as pessoas que estão nos ouvindo agora e que as pessoas também levem essa mensagem para participar do Cine Curumim, que é um festival de cinema indígena que acontece do dia 17 ao dia 20 de outubro em Salvador, no Cine Teatro 2 de Julho, ali na Federação. Esperamos vocês lá, vão ter mais de 15 convidados indígenas participando do festival, muitos filmes, mais de 50 filmes. Então, aguardo vocês, começando pela nossa abertura no dia 17, às 16 horas, com o coquetel de abertura e a apresentação de todos esses convidados. A premiação no domingo também é um outro momento especial da nossa programação, com a participação de Geni Nunes, uma indígena psicóloga que fez um debate muito interessante. Então vai ser muito legal encontrar todo mundo
Vai ser um encontro incrível, aguardamos vocês lá. Lembrando que os ingressos estão disponíveis no Simpla, a programação é toda gratuita e está livre. Quem não conseguir pegar no Simpla também pode chegar lá e retirar o ingresso na entrada. Estamos aguardando vocês. Convite feito, obrigada, Thaís, pela entrevista e sucesso no evento. Muito obrigada, até lá.